Por que meu filho ainda não fala? Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Eu sou Larissa Lemos, fonoaudióloga, e vamos conversar sobre as crianças que ainda não falam. A criança que ainda não fala, nós precisamos identificar no comportamento dela se ela não está tentando se comunicar de outra forma. Não é só por meio da fala que a gente se comunica. Existem vários tipos de comunicação de linguagem, você sabia? A linguagem é um código de sinais que a gente utiliza para transmitir a ideia, o nosso pensamento para uma outra pessoa. Quando a criança não fala, o ideal é que ela tenha alguns comportamentos que sinalizam ao outro que ela está querendo transmitir a ideia, o pensamento, o querer dela. Quando a criança pega na mão da mãe, puxa ela, aponta para a água, quando a criança emite sons como protesto, ou que gosta, ou não quer de algo, tudo isso são comportamentos não verbais que essa criança está utilizando para interagir com o outro. É fundamental a criança ter essa etapa do desenvolvimento não verbal, do usar o corpo para se comunicar com o outro. Contudo, se essa criança permanece muito tempo na fase não verbal e aos poucos ela não vai percebendo que existe a fala, a voz, a articulação, é interessante avaliar para ver como os pais estão estimulando ou se essa criança tem alguma dificuldade no aprendizado da fala, da língua, tá? Do português, do código linguístico, ok? Então, a criança que ainda não fala, a gente primeiro precisa pensar qual é a idade dela, tá? Uma criança que tá entre 1 ano e meio, ela já tem que estar falando algumas palavrinhas. Mas se não estiver, a gente precisa analisar esses comportamentos não verbais para ver se eles estão dando para a criança condições dela aprender a fala ou não. Se essa criança ainda não brinca muito tempo com o outro, não constrói uma brincadeira, não presta atenção no outro, não imita corporalmente o que o outro, o papai, a mamãe, ou os irmãozinhos, ou os amiguinhos estão fazendo, se essa criança tem dificuldade de olhar, se essa criança tem dificuldade de chamar o outro para ajudar e compartilhar a atenção. Então, se a criança ainda não fala e tem dificuldade nesses comportamentos não verbais de interação, de imitação e de atenção compartilhada e contato visual, ela vai ficar com mais dificuldade para adquirir a fala. Por isso que uma avaliação e uma terapia é muito importante, até mesmo antes da criança começar a falar, tá bom? Agora, se a criança já tem mais de 2 anos e ainda não fala, maior tem que ser a atenção dos pais, tá bom? O ideal é que a criança comece a adquirir as suas primeiras palavrinhas aos 12 meses e até 1 ano e 8 meses. Então, se a criança ainda não fala com 1 ano e 8 meses, o ideal é que a gente observe se ela está emitindo sons, como que ela está interagindo nessa parte não verbal, para a gente então observar se essa criança está tendo um possível atraso ou dando mais indícios de um possível transtorno, tá bom? Então, o que os pais podem fazer para ajudar essa criança que ainda não fala? Primeiro, observe como a sua criança brinca, tá? O brincar sozinha é muito interessante, mas para a criança que ainda não fala, o brincar sozinha não traz uma interação, uma atenção conjunta. Então, a criança que ainda não fala, ela precisa brincar com o outro, seja com uma criança ou com o papai e a mamãe, tá? Agora, quando o papai e a mamãe vão brincar com a criança,
O ideal é que os pais sejam ativos na brincadeira e não mais passivos. Ficam apenas fazendo o que a criança faz, ou então reproduzindo o mesmo comportamento de ontem, a mesma brincadeira de sempre com o carrinho, com a bonequinha. O interessante é que os pais ajudem a criança a construir o cenário da brincadeira, a ter imaginação, a solucionar uma situação nessa brincadeira, fazer a criança pensar, imaginar um carro. Nem sempre um carro precisa andar. Que tal um carro começar a voar? Que tal um cavalo começar a correr e não só pular? Então a gente começar a expandir essa imaginação e criatividade nas brincadeiras com a criança, antes mesmo dela falar, é muito importante. Então os pais serem mais ativos na brincadeira é uma dica que eu dou para que ajudem a criança aí no falar, tá? Antes de falar, eu tenho que imaginar. Eu tenho que memorizar e aprender coisas da minha rotina e reproduzir na brincadeira. É assim que a criança começa a falar. Primeiro ela utiliza o corpo, não é? Então ela precisa utilizar esse corpo nas brincadeiras. Por isso, brincar sozinha para a criança que não fala não é tão interessante, tá bom? Outra questão que os pais precisam ficar atentos quando a criança ainda não fala: o tempo de atenção conjunta que essa criança tem. Se essa criança só pega na mão, traz o adulto para o adulto dar a ela algo que ela quer e pronto, em nenhum outro momento ela chama esse adulto para mostrar o brinquedo, para brincar junto, a gente precisa estimular mais essa atenção conjunta da criança, chamar mais a criança, mostrar para a criança a forma de fazer as coisas na rotina, pedir ajuda para a criança, para ela fazer as coisas na gente e não só nós adultos fazermos as coisas na criança. Por exemplo, a criança colocar o sapato na mamãe, colocar a calça, ajudar a colocar a calça na mamãe, ajudar a colocar a comida no prato, ajudar a levar uma louça que não quebra, lógico, para a pia, começar a ser mais útil e mais ajudante da rotina e não só uma criança que recebe tudo dos pais, porque isso também infantiliza o comportamento dela e não dá para a criança oportunidade de desenvolver autonomia e independência. Por exemplo, a sua criança de 1 ano, ela já tentou descascar uma banana? São questões da rotina e do dia a dia que os pais podem fazer e devem fazer para estimular cada vez mais a autonomia e independência, a atenção conjunta, a imitação dessa criança para que a fala aconteça, tá? Por isso que a criança que ainda não fala, a gente precisa saber quais os estágios, os degraus que ela está antes de fato de falar. Se é na parte ainda de usar mais o corpo, ou se ela está já na fase de trazer para as brincadeiras as memórias do que ela já viu acontecer em outra situação e não só na situação agora, que é a fase do pré-simbolismo, e aí a gente vai aperfeiçoar cada vez mais esses comportamentos que antecedem a fala da criança. Criança que ainda não fala, a gente precisa saber quais questões ambientais que precisam ser modificadas para a gente ver a evolução dessa criança, tá bom? E aí o que os pais podem fazer é isso que eu compartilhei aqui nesse vídeo. Claro que tem muitas outras dicas, espero falar mais em outros vídeos, tá? Só que a criança também pode ter questões mais orgânicas que impedem ela de aprender a falar, tá? E uma delas são as otites de repetição. Só com o exame auditivo que é possível saber se de fato ele está ouvindo bem. Então, fazer os exames audiológicos periodicamente é muito importante. Ainda mais naquela fase em que a criança começa a ficar mais resfriada, nariz escorrendo. Essa criança pode ter uma otite e a gente não saber porque não tem sintoma. Um dos principais sintomas é o atraso na fala, simplesmente isso.
tá? Então, procurar um otorrino periodicamente para avaliar o ouvido da criança é muito importante. Espero ter te ajudado nessas dicas. Coloque nos comentários as suas dúvidas e sugestões de temas, que vai ser sempre um prazer vir aqui conversar com você sobre o desenvolvimento da criança, principalmente da fala, da linguagem e da comunicação. Um beijo, até o próximo vídeo.